Olá, pessoal! Eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer algumas formas um pouco mais avançadas envolvendo curvaturas complexas usando o SketchUp. Como vocês devem saber, o SketchUp tem algumas limitações e ele não é um software equiparável a um Rhinoceros ou a um 3D Max ou Maya, que trabalham com superfícies mais complexas, modelagem poligonal e NURBS. Mas a gente aqui consegue, usando algumas ferramentas nativas do SketchUp, produzir resultados interessantes. A gente pode também, é claro, a qualquer momento, instalar plugins que permitem que a gente faça modelagens ainda mais sofisticadas. Eu quero aqui reproduzir algumas figuras que normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade usando aqui o SketchUp. Em primeiro lugar, uma esfera. A gente tem opções aqui no SketchUp de fazer arco, de fazer círculo, mas a gente não tem uma figura pronta esférica. Como é que a gente faria então nesse sentido? Para a gente desenhar sólidos de revolução, que são superfícies como uma esfera ou como esse elemento aqui do lado dela, a gente pode usar a nossa ferramenta Follow Me ou Siga-me. Ela pode quebrar o galho em várias situações. Para quem não lembra, o Siga-me basicamente funciona a partir de um caminho e de um perfil que a gente pode desenhar. E usando o Siga-me, a gente pode fazer com que esse perfil percorra um determinado caminho e gere para a gente uma superfície um pouco mais complexa. A gente pode usar o Siga-me ou Follow-me clicando nesse perfil e indicando aqui o caminho, ou a gente pode primeiro selecionar o que seria o caminho, depois clicar no Follow Me e clicar depois no perfil para finalizar a operação. Como é que a gente pode usar o Follow Me para fazer uma superfície esférica? Em primeiro lugar, eu vou desenhar uma base circular que pode ter qualquer tamanho. E depois eu vou desenhar o que seria o perfil da esfera, que é basicamente um círculo aqui no plano vertical. Para eu fazer aqui esse círculo, eu vou acessar o comando Circle. Eu posso aumentar um pouco o número de lados, se eu quiser que essa esfera tenha um bom número de polígonos. Então, eu posso digitar, por exemplo, 40, que eu vou ter um bom número de lados aqui embaixo. E depois eu vou passar o meu mouse até eu achar o centro dessa base circular. Eu não vou clicar ainda. Antes de clicar, eu vou apertar as setinhas do teclado, pode ser para a direita ou para a esquerda, de maneira que eu mude o eixo aqui de criação do meu círculo. Se eu não clicar na setinha, ele vai criar uma outra base circular horizontal. Então, vou clicar aqui em qualquer setinha e vou agora digitar um raio específico. Por exemplo, eu quero uma esfera com raio de 3 metros. Eu vou digitar e vou apertar Enter. E o que eu tenho que fazer em seguida é selecionar a minha base circular, clicar no Follow Me e clicar nesse perfil que eu desenhei. Quando eu faço isso, esse meu perfil ele faz uma revolução acompanhando essa base circular como caminho, e eu tenho aqui uma esfera. Basta que eu delete agora isso aqui que eu não preciso e eu chego no resultado que eu queria. A gente pode usar essa mesma metodologia para fazer essas outras formas. Por exemplo, essa superfície de revolução eu posso começar fazendo novamente uma base circular com qualquer tamanho. Eu vou agora criar um eixo vertical aqui. Eu vou clicar lá em cima. Eu vou descer aqui para criar como se fosse um triângulo. Se eu usasse esse triângulo, eu já ia ter uma superfície de revolução, mas sem essa curvatura. Então, agora eu vou criar um arco para modificar esse triângulo. Tomar cuidado para que esse arco seja feito aqui na face. Eu posso apagar isso aqui em volta. E agora eu tenho o meu perfil e tenho o meu caminho. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a esfera. Seleciono a base circular, clico no Follow Me, clico no perfil e ele vai criar para mim esse sólido de revolução. A gente pode usar essa mesma técnica para fazer, por exemplo, um telhado. Se eu criar uma base para esse telhado com alguma medida específica, por exemplo, eu vou criar um retângulo com 5,8. Daqui para cá eu vou botar 5,5 e eu posso apagar aqui essa linha. Vou agora criar um perfil que seria uma água do telhado. Esse perfil, no momento que eu usar o Follow Me, vai percorrer toda essa base.
Então, eu vou criar inicialmente um eixo com um certo ângulo. Se eu quiser uma inclinação, por exemplo, de 30 graus, eu posso clicar aqui na minha ferramenta Protractor, que é o transferidor. Antes de clicar no pontinho, eu clico com a setinha da esquerda. Agora sim eu clico no ponto. Clico num ponto para definir aqui o ponto 0. E movimento aqui esse meu eixo até chegar a 30 graus. Eu posso digitar esse valor, ou eu posso vir com o cursor bem perto do transferidor até eu achar um ângulo de 30 graus. Com isso eu tenho esse ângulo que indica a inclinação do telhado. Vou com a minha ferramenta linha, clico aqui no ponto do meio, clico aqui em cima até ele achar a minha linha guia, clico aqui nessa quina, eu tenho agora o meu perfil, posso até já apagar essa guia. E agora que eu tenho que fazer o mesmo procedimento que eu fiz com as figuras anteriores. Eu vou clicar na base, eu vou agora clicar no Follow Me e vou clicar no perfil. Então, rapidamente, eu fiz com que o meu perfil, que era um triângulo com 30 graus, percorresse todo esse caminho e ele simula exatamente o comportamento de um telhado com uma inclinação de 30 graus.